Ok? Então vamos dar continuidade agora com os métodos de avaliação do desempenho. Veja só, nós temos métodos tradicionais e temos também métodos modernos. Dos tradicionais, nós vamos ver quais? Comparação simples, escala gráfica, lista de verificação, escolha forçada, frases descritivas, incidentes críticos, pesquisa de campo e comparação. Os pares também chamados de comparação binária. Vocês podem estar aí do outro lado perguntando o seguinte, se levantando a seguinte questão. Pelo amor de Deus, por que eu tenho que saber todos esses métodos? Vocês podem ter certeza que a professora não estaria trabalhando todos esses métodos se não caísse em prova. Todos costumam cair, mas novamente eu vou pontuar para vocês, é claro que por um levantamento estatístico a gente sabe quais os métodos que mais caem, mas todos eles tendem a cair, vocês têm que realmente ter um domínio. Domínio de quê? Caracterização. Vocês têm que saber diferenciar ou ter clareza da caracterização de cada método desse aqui, porque eles têm uma característica diferente. Também tem que ter uma noção acerca das vantagens e desvantagens, porque é isso que cai em prova. Então a gente vai trabalhar pontualmente caracterização do método, as vantagens e desvantagens. Agora, é importante também saber que esses chamados tradicionais, eles são chamados tradicionais porque são métodos que há pouca ou nenhuma participação do avaliado. O avaliado não participa nesses métodos. Além desses tradicionais, nós também vamos ver os métodos modernos, os principais 360 e avaliação participativa por objetivo. Mas a gente também vai falar um pouquinho de avaliação por competência e quando a gente for entrar no tema gestão por competência, a gente vai voltar a falar de métodos, desse método considerado como moderno. Nós vamos falar também de avaliação por resultados e avaliação por competência e resultados. Nós vamos acrescentar aqui dos métodos modernos a avaliação por competência. Por que considerados modernos? Porque aqui o avaliado ele já participa, ele está mais inteirado, ele tem uma atuação mais ativa na avaliação do desempenho. Ele não fica como mero espectador do processo. A gente vai ter a oportunidade de ver a caracterização de cada um desses métodos também. Bom, então vamos começar a comparação simples. Se vocês pegarem Benedito Pontes, avaliação de desempenho, ele vai dizer assim, ele conta como se fosse uma evolução dos métodos de avaliação de desempenho. Ele vai dizer assim, olha, o método de comparação simples é o método mais rudimentar. Quando se pensou em avaliar o desempenho dentro da organização, se pensou nesse método, que é um método extremamente simples, bem rudimentar, e ele vai fazer uma avaliação bem geral do avaliado. E na hora também de devolver esses resultados, fazer o feedback, você não consegue pontuar claramente para o avaliado exatamente onde é que está o ponto desfavorável, o que ele precisaria melhorar. Olha como é que ele funciona. É uma escala previamente determinada, através da atribuição de um conceito geral de desempenho do profissional, que vai de muito ruim até excepcional, isso de uma forma geral. Então você vai virar profissional, avalia ele sem levar em consideração fatores bem definidos, e ele no final você vai dizer se o cara é muito ruim, se ele é bom, se ele é regular ou se ele é excepcional. Então, não é um método, vamos dizer assim, que na hora de você comunicar os resultados, isso passa a ser algo bastante pontual. Por isso que a gente considera um método mais rudimentar. A gente tem também a escala gráfica. A escala gráfica vai aparecer assim, em prova. Primeiro, vamos contar um pouquinho da história. A escala gráfica ele foi um método que foi elaborado e validado dentro das Forças Armadas, isso década de 50, 60. É um método que tem tratamento estatístico, ele evoluiu ao longo do tempo e ele é caracterizado da seguinte forma, é um formulário de dupla entrada com fatores previamente definidos e graduados. Então ele funciona mais ou menos assim, ó. Olha o meu formulário, vocês têm ele aí também em mãos. Quando eu digo que é um formulário de dupla entrada, nós vamos observar uma entrada com os fatores de avaliação, produção, qualidade, conhecimento do trabalho, e uma segunda entrada com as graduações, que vai de ótimo a fraco. Observe que a gente tem uma definição operacional do que seria, por exemplo, produção. Se você der um score 5 para o profissional, você está dizendo que ele é muito rápido. Se você der um score regular, você está dizendo que satisfaz a exigência. Se você der um score fraco, você está dizendo que ele é muito lento.
Então, aqui nós temos um formulário com dupla entrada, fatores previamente definidos e com as referidas graduações. E uma definição operacional. Então, ele tem um detalhamento aqui interessante. O método tem tratamento estatístico. Agora, vejamos. Além dessa caracterização do método, é importante também a gente identificar as vantagens e desvantagens. Vantagem, simples e de fácil aplicação. Por que ele é simples? Se você bater um olho no formulário como esse daqui, ainda que não tenha instruções ao avaliador, você saberia o que fazer. A gente tem uma ideia quando a gente bate um olho num formulário de dupla entrada, como a gente poderia ou deveria aqui avaliar. A gente sabe, sem orientação, que eu vou ter que pegar cada fator desse e fazer o quê? Fazendo as referidas graduações. Então, ele é considerado um método simples e de fácil aplicação. Visão gráfica e global dos fatores. Isso aqui é interessante também. Depois que eu tabulo os resultados, eu consigo pegar fator a fator, jogar num gráfico e visualizar o resultado fator a fator. Isso já é um diferencial muito grande para a comparação simples. Porque a comparação simples eu não tenho como visualizar, porque não vai ser levado em consideração fator a fator na hora de avaliar o colaborador. Agora, desvantagem aqui é superficialidade, subjetividade, favorece o efeito halo. Lembra daquele efeito halo, aquela generalização a partir de uma característica observada? Ou o efeito O, né, que seria também uma generalização, sendo que a partir de uma característica negativa? Além disso, favorece também o erro de tendência central. Ou seja, aqui, como eu tenho como avaliar ali de scores que vai de 5 a 1, se eu tiver uma certa resistência ou receio de dar scores altos ou scores mais baixos, a minha tendência é de trazer a avaliação aqui para o meio. Então, é um método que também favorece alguns vieses. Por isso que a gente diz que ele é mais superficial, que ele é mais subjetivo, enfim. Além disso, nenhuma participação do avaliado. Isso, eu já disse para vocês, é erro. Não digo erro, mas assim, é uma tendência dos métodos tradicionais. Método tradicional, pouco ou nenhuma participação do avaliado. E avalia apenas o desempenho o quê? O desempenho passado. Não é um método que você consiga avaliar potencial de desenvolvimento. Eu não tenho como fazer uma prospecção de como vai ser o desempenho do profissional lá para frente. Vantagens e desvantagens. Então, quando eu disse para vocês assim, olha, é um método que foi criado e validado dentro das Forças Armadas. Depois da sua própria avaliação, ficou muito claro que era um método que favorecia muito o efeito halo. À época, foi sugerido para um grupo de especialistas, mais ou menos na década de 60, que elaborasse outro método que conseguisse eliminar o efeito halo. E aí surgiu a chamada escolha forçada. É um método que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A escolha forçada é um segundo método criado e validado dentro das Forças Armadas, logo após aqui o método da escala gráfica, que foi criado com essa finalidade de eliminar uma das maiores desvantagens da escala gráfica, que é esse favorecimento aqui daquela generalização que nós vimos. Ok? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Agora a gente também tem a lista de verificação. A escala gráfica, detalhe, grifa aí, cai muito em prova. A lista de verificação nem tanto, mas a gente tem que trazer. A lista de verificação você vai entender assim, ó, pode grifar isso no material de vocês. É uma simplificação do método da escala gráfica. Então, a gente tem um método mais simplificado da escala gráfica, mas é baseado também numa relação de fatores, num checklist de fatores a serem avaliados com as suas devidas graduações. Mas ele é mais simplificado. Vocês têm no material de vocês essa configuração desse método, olha só, para que vocês consigam visualizar. Eu tenho aqui um checklist de fatores a serem avaliados e tenho aqui as graduações. Mas você não vai observar na lista de verificação uma definição operacional do que seria, por exemplo, habilidade para decidir com score 1, aceita a direção, score 2, 3 ou 4. Não há uma definição operacional. Então, ele acaba sendo mais simplificado. A gente refere que ele é apenas um checklist de fatores a serem avaliados. Difere da escala gráfica? Difere. A escala gráfica ela é mais detalhada, ela tem essas definições que a gente não vai observar na lista de verificação. Então, muito importante aqui a gente entender que é uma simplificação. Se vocês perguntarem quais são as vantagens e desvantagens, as mesmas da escala gráfica, posso considerar assim, certinho? Além da lista de verificação, aí nós vamos falar da escolha forçada.
Falei para vocês que, ó, lá nas Forças Armadas, nós trabalhamos com a escala gráfica. Como é um método que foi observado que ele favorecia muito o efeito halo, foi sugerido a um grupo de especialistas que criasse um método que eliminasse o efeito halo. Esse método ele pode ser considerado um método protegido. Olha o que a literatura fala dele. Utiliza blocos de frase, a caracterização é diferente. Se você pegar a escala gráfica, são fatores previamente definidos e graduados. O formulário da escolha forçada já é diferente. São blocos de frases relacionados ao desempenho do colaborador. Você não vai ver scores apresentados. Você vai ter que marcar nesse formulário das frases qual é que mais caracteriza o desempenho do colaborador, qual é que menos caracteriza o desempenho do colaborador. Então é um método diferente. Olha só como é que ele se apresenta. Bem diferenciado. O formulário vai aparecer assim, ó, blocos de frases de desempenho. Aqui vai aparecer o número dessas frases, elas são distribuídas de forma bastante aleatória. E aqui você vai marcar aquela frase que melhor define o desempenho do colaborador e a frase que menos define o desempenho do colaborador. Aqui eu vou entender, vamos visualizar da seguinte forma, né? Vamos dizer que eu tenho aqui 2 blocos de frases, tá? Com 4 frases. Eu tenho um primeiro bloco com 4 frases e um segundo bloco aqui com 4 frases também. São vários blocos de frases, que é só para que vocês consigam visualizar. Aqui, ó, nesse primeiro bloco, o avaliador ele tem que marcar uma frase que mais caracteriza o desempenho do colaborador. Exemplo, faz apenas o que mandam. É o que mais caracteriza. Cortês com terceiro é o que menos caracteriza. Poderia ser o contrário também. Só que aqui, como a escolha é forçada, há uma obrigatoriedade na escolha das frases. Isso quer dizer que o avaliador não pode deixar o bloco em branco. Ele tem que fazer uma marcação de uma frase que melhor caracteriza e de uma frase que menos caracteriza. Ele não poderia deixar o bloco em branco. Tem métodos, né? Porque esse método você não encontra ele prontinho, ele não é padrão. Você elabora, o especialista vai elaborar de acordo com as necessidades da organização. Então, eu posso elaborar blocos com 2, 4, 6, 8, 10, até 12 frases. Sendo que dentro do bloco, o avaliador forçosamente tem que fazer as escolhas. Se for blocos de 2 frases, ele só vai escolher das 2, qual a que mais caracteriza o desempenho do profissional. Agora, tem vantagens? Tem. Tem desvantagem? Também tem. Vamos visualizar isso aqui, ó. Importantíssimo. Vantagem, apresenta resultados confiáveis, elimina o efeito halo. Então, se vem assim, olha, escolha forçada, elimina o efeito halo, elimina aquele efeito da generalização. Você pode dizer que sim, esse método foi criado com essa finalidade. Outro aspecto interessante, a aplicação é simples, o método vem prontinho, o avaliador só vai fazer a escolha das frases. E não existe preparo prévio do avaliador. Mas por que não existe preparo prévio? O método é protegido, ele foi criado com a finalidade de eliminar a subjetividade, esse viés que é muito comum nas avaliações de desempenho. Então a literatura vai afirmar que não existe preparo. Desvantagem, falta de flexibilidade, assim como a escala gráfica, assim como os métodos tradicionais, é um método rígido, não tem onde você mexer no método. Elaboração complexa, muita atenção, já vi itens de prova fazendo o contrário. Olha só, aqui a desvantagem é que a elaboração é complexa. É só você pensar o seguinte, imagina você elaborar um método onde você tem que elaborar as frases, validar as frases, isso dá um trabalho danado. Então, a gente entende como desvantagem que o especialista, ele corta um dobrado. Agora, a aplicação é que é simples. Peguei um item de prova invertendo isso aqui. Dizendo que a elaboração é simples, ou seja, seria uma vantagem, e que a aplicação é complexa, seria uma desvantagem. Então, muito cuidado, que aí o item já estaria o quê? Já estaria errado. Apresenta somente resultados globais. Em sala, um aluno me perguntou assim, Andréia, se elimina o efeito halo, não é um contraditório a gente dizer que apresenta somente resultados globais? Eu falei, de forma nenhuma. Você vai pensar o seguinte, o efeito halo é uma generalização? Sim. Como apresenta somente resultados globais, também é uma generalização, acaba sendo uma desvantagem. Só que aqui, efeito halo é uma desvantagem cometida pelo avaliador. O avaliador pode cometer esse erro. Aqui, quando eu falo apresenta somente resultados globais, aqui é uma deficiência do método. O método não vai conseguir, como lá em escala gráfica, te apresentar fator a fator o resultado ali do desempenho do colaborador. Aqui não. Aqui só vai aparecer se o cara, ele é ótimo, bom, regular ou ruim. Então isso acaba sendo uma desvantagem. Mas não é um erro cometido pelo avaliador. É uma deficiência do método de avaliação. Aí a gente considera como desvantagem.
Tá? Esse método aqui também é um método importante, assim como a escala gráfica. O grau de importância que eu estou dando aqui, turma, é com relação à incidência do método nas questões, como questão de prova, nos certames. Olha uma questãozinha aqui do CESP. Vocês têm ela aí no material de vocês. Vamos analisar. O método da escolha forçada, um dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho, perfeito, de fato é um método tradicional, tem entre suas vantagens, ó, o item está te pedindo as vantagens. O fato de proporcionar resultados confiáveis e isentos de influências subjetivas e pessoais, ou seja, ele elimina o efeito da generalização, o efeito halo. A literatura diz isso aqui, é um método protegido. Além de ser de aplicação simples, também o método vem prontinho, o avaliador não tem muito trabalho. Que não exige preparo prévio dos avaliadores. Como é um método protegido, não há necessidade de preparar os avaliadores. Preparar no sentido de treinamento, por ele ser protegido. O item está perfeito, isso aqui foi um item que caiu na TST, isso foi um item, se não me engano, de 2008. A questão está corretinha de acordo com a literatura. Um outro método, tradicional. Esse aqui já é chamado de frases descritivas. Então, vamos lá. A gente tem a lista de verificação, que é uma simplificação da escala gráfica. E agora a gente tem um método que difere da escolha forçada apenas por não exigir obrigatoriedade na escolha das frases. Então, tá aqui, ó. Frases descritivas é um método que já apareceu em prova, não é muito comum, tá? Você vai pensar o seguinte. Pensa na caracterização da escolha forçada, são blocos de frases relacionados ao desempenho do colaborador, onde o avaliador terá que fazer escolha dessas frases. Só que não há obrigatoriedade. O avaliador, ele só vai marcar o que ele entende que seja necessário. Então, olha a diferença aqui, ó. Escolha forçada só difere, ó, a diferença da escolha forçada é apenas por não exigir obrigatoriedade na escolha de frases. A escolha não é forçada aqui, mas o método ele é bem característico da escolha forçada. Outro método também, esse aqui vocês podem marcar, esse aqui cai bastante. Incidentes críticos. Aqui do que nós discutimos, escala gráfica, escolha forçada e agora incidentes críticos. Incidentes críticos é um método de observação e registro sistemático de comportamentos extremos. Então, olha lá, por isso que ele é chamado de incidentes críticos. É um método onde eu vou observar o desempenho do colaborador, vou ter que ir lá observar ele realizando o trabalho. Toda vez que eu observar um incidente crítico positivo, ou seja, um comportamento extremo positivo ou um comportamento extremo negativo, eu vou registrar. Só registro nessas condições. Se for um desempenho dentro da média, eu não levo em consideração. Não é um método que está muito preocupado em observar o desempenho na média. Eu só vou observar e registrar o que seja extremo positivo ou extremo negativo. Então, olha só. Baseado na observação e registro dos aspectos comportamentos considerados extremos. É assim que vai aparecer em prova. É o único método que, se aparece como caracterização lá na questão de prova, que avalia comportamentos extremos, seja extremo positivo, seja extremo negativo, só pode ser incidentes críticos. Agora, esse método, ele tem sim algumas vantagens e tem desvantagens também. Vamos visualizar isso aqui. As vantagens desse método é porque ele é fácil para montar e utilizar. Eu vou mostrar já já o formulário aqui para vocês, muito tranquilo. Quer ver uma outra vantagem interessante? Como eu consigo enfatizar logo que é extremo positivo? Opa, isso aqui é bacana, eu tenho que realçar no desempenho do profissional. E como eu consigo observar também de cara o que é extremo negativo, isso aqui também eu já sei que eu tenho que ajudar o profissional a eliminar. Então, o positivo a gente realça, o negativo a gente elimina. E uma outra vantagem interessantíssima, olha lá, minimiza o efeito halo, minimiza o efeito halo. E vai abranger todo o período de avaliação. Então, como o período todo de avaliação, os métodos eu avalio uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano, ou de 3 em 3 meses, aqui não. Ele é um método de observação e registro diário, então abrange todo o período de avaliação. Isso acaba sendo considerado também como vantagem. Agora, desvantagem, o método é demorado.
Exatamente, como ele abrange todo o período de avaliação, isso é interessante, mas contrapartida, ele acaba sendo demorado. Fixe em poucos fatores de avaliação, eu não tenho como avaliar muitos fatores de avaliação, isso também faz um sentido, como ele é de aplicação diária, eu não teria como avaliar muitos fatores. Nesse sentido, ele acaba sendo um método parcial. Por que essa quantidade de métodos? Porque a gente tem a possibilidade de escolher um método de acordo com as necessidades da organização, de acordo com as necessidades da unidade. Esse método aqui ele não é aplicado em qualquer unidade. Se é uma unidade que tem a pretensão de avaliar muitos fatores, esse já estaria contraindicado, porque ele não tem como avaliar muitos fatores. Mas, por exemplo, uma área de produção é um método interessante, tem fatores bem pontuais que são interessantes de se avaliar, interessante fazer uma avaliação mais detalhada, né, com um acompanhamento diário, enfim. Então, caberia aqui o chamado incidentes críticos. Agora, para você conseguir visualizar essa vantagem aqui, ó, está dizendo que ele é um método fácil para montar e utilizar. E é realmente, se vocês observarem nos slides, nós temos aqui a caracterização. Olha o quanto que ele é muito simples. O formulário está aqui, ó. Eu marco data, item, incidente crítico positivo ou incidente crítico negativo. Defino que fator eu estou avaliando. Interessante, né, para facilitar a vida do avaliador, descrever quais seriam os comportamentos extremos negativos com relação a esse fator e quais os comportamentos extremos positivos com relação a esse fator. Como ele é um método diário, toda vez que o comportamento aparecer extremo, eu vou registrar. Então aqui eu vou colocar a data do que ocorreu o fato, o item, suponhamos que ontem o profissional trabalhou lentamente, então eu vou colocar a data, o item A e vou marcar como incidente crítico negativo. Mas hoje o profissional iniciou imediatamente a nova tarefa. Vou marcar aqui a data de hoje, o item C e vou fazer alguma consideração com relação a esse incidente crítico considerado positivo. Isso todos os dias, por isso que ele é um método demorado, é registro diário. Tem organizações que fazem diferente. Elas elaboram registros intermitentes, dia sim, dia não, uma semana sim, uma semana não. A organização vai fazer de acordo com o que ela entende que seja necessário. Mas ele tem um tempo maior, né, de prolongamento da avaliação, da observação dos fatores. Não é algo tão espaçado como a gente vê nos outros métodos. Então, essa é uma característica dos incidentes. Ok? Questão de prova, olha só. Essa é uma questão da FCC. Diz assim, ó. O método de avaliação de desempenho que enfoca as atitudes que representam desempenhos altamente positivos, sucesso, que devem ser realçados e estimulados, ou altamente negativos, fracassos, que devem ser corrigidos por meio de orientação constante, é denominado escala gráfica. Não é a caracterização. Pesquisa de campo, esse é um método que a gente vai ver ainda. Incidentes críticos, a avaliação de competência 360 graus. Embora a gente não tenha visto ainda avaliação 360 graus, avaliação por competência nem pesquisa de campo, a gente poderia estar analisando da seguinte forma. Se eu estou referindo, e é o único método, é só você guardar isso, o nome do método está dizendo, é incidentes críticos. Então eu estou avaliando comportamentos ou atitudes altamente positivas ou altamente negativas. Pode vir como extremo positivo ou extremo negativo. Só pode ser o quê? Os incidentes críticos. Escala gráfica não, porque nós vimos como é que é a caracterização da escala gráfica. Formulário de dupla entrada com fatores previamente definidos e graduados. A gente não fala de avaliar extremos aqui. Eu posso fazer avaliações dentro de uma média, sem problema nenhum. Então, escala gráfica não seria de jeito nenhum. Nós vamos marcar o método que nós terminamos de ver. Pesquisa de campo, agora sim. Vocês vão entender por que não é uma pesquisa de campo. Porque a pesquisa de campo ou revisão de campo, pode ser chamada assim também, ela é baseada em entrevista. O único método, preste atenção, que isso aqui é dica, ó. O único método baseado em entrevista é chamado de pesquisa de campo. A pesquisa de campo, se é uma pesquisa de campo, ela é realizada onde? Em loco, aonde o trabalho é realizado. Então, eu vou lá no setor, quem vai no setor? Especialista, eu vou lá no setor entrevistar
o chefe imediato, supervisor imediato acerca do desempenho, do comportamento dos seus colaboradores. Esse método, ele é considerado mais vantajoso. Qual a vantagem dele? Ele é mais completo. É dos métodos tradicionais o mais completo. Por quê? O especialista vai elaborar uma entrevista, ele vai em campo. Então, é o especialista que vai entrevistar o supervisor imediato. Então, tem uma proximidade maior do especialista em avaliação de desempenho. Aí, isso acaba sendo extremamente vantajoso. Além de ser mais completo por envolver responsabilidade em função de staff, a gente também observa que neutraliza a subjetividade da avaliação, além de permitir planejamento de ação para o futuro. Por que neutraliza a subjetividade? Imagina que o especialista em avaliação de desempenho está entrevistando o supervisor. Se ele perceber qualquer subjetividade ali na percepção ou na avaliação do supervisor, ele pode fazer uma correção na hora. Se ele perceber uma avaliação, se ele perceber uma tendência, um efeito halo, um erro de tendência central, se ele perceber qualquer subjetivismo, falsidade, ele pode fazer a correção no momento. Então, ele acaba minimizando, neutralizando aqui a subjetividade. Permite planejamento de ação para o futuro? Sem sombra de dúvida. Eu já estou com um especialista, a gente pode discutir necessidade de treinamento, que ações podemos fazer para resolver o problema identificado com relação ao desempenho dos colaboradores. Desvantagem, método é demorado. Eu tenho que ter especialistas mais profissionais, dependendo do tamanho da organização, mais especialistas, porque esse especialista tem que, em cada setor, entrevistar o chefe acerca do desempenho de cada colaborador. Então, ele acaba sendo mais demorado, assim como os incidentes críticos. Grande disponibilidade pessoal e de tempo e pouca participação do avaliado. Isso a gente já percebeu. Nós estamos dentro dos métodos tradicionais. Métodos tradicionais, pouca realmente participação dos avaliados. Olha a atenção que eu quero que você tenha. Não é o especialista que avalia. Quem avalia é o chefe assessorado pelo especialista em avaliação de desempenho. Staff aqui, essa palavra significa assessoria. Então, eu tenho um especialista que vai lá entrevistar o chefe. Mas é o chefe que está avaliando o desempenho dos colaboradores. Então, muita atenção com essa observação. Esse método, quando a gente diz que ele é mais completo, é porque ele envolve algumas etapas importantes também. Eu começo com uma entrevista inicial. Então, o especialista vai lá e faz uma entrevista inicial com o chefe. Depois, eu faço uma entrevista de análise complementar das informações iniciais. Elaboramos conjuntamente um planejamento de providências para o futuro. Suponhamos que aqui implique necessidade de treinamento. E depois eu vou fazer o acompanhamento. O profissional passa por um treinamento, a gente acompanha para ver se houve uma melhora no desempenho do profissional. Mais uma razão dele ser mais completo, ele tem um detalhamento aqui interessante. Para fechar esse bloco, vamos dar uma olhadinha aqui, nessa questão. O método de avaliação de desempenho, que consiste em 4 etapas. Entrevista inicial para avaliar o desempenho e os fatores que afetaram positivo ou negativamente o resultado final. Entrevista de análise complementar para obter novas informações pertinentes. Planejamento das providências necessárias e acompanhamento posterior dos resultados é denominado escala gráfica. Escala gráfica não utiliza entrevista. Letra B, pesquisa de campo. É o único método que utiliza entrevista. A lista de verificação, nós já sabemos que não, vimos que é uma simplificação da escala gráfica. A escolha forçada também não, são blocos de frases relacionados ao desempenho do colaborador. Métodos incidentes críticos? Não, a gente teria que estar falando de observação e registro sistemático de comportamentos extremos, de atitudes extremas. Então, nenhuma das alternativas, já vimos a caracterização desses métodos, vamos ficar aqui com pesquisa de campo. Próximo bloco nós voltamos com mais métodos tradicionais e aí iremos finalizar com os métodos modernos.